no céu dos céus. Eu viverei contigo. Permanece conosco, falando aos nossos corações. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. A palavra está com o pastor. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Graças a Deus. Vamos falar com Deus mais uma vez. Pai, nós nesse momento queremos te louvar. Queremos lhe agradecer pelo privilégio de sermos chamados teus filhos. O Senhor nos conhece muito bem. E nesse momento eu coloco a minha vida diante do teu altar. A vida de cada um dos teus filhos diante do teu altar. Aonde quer que a nossa voz esteja chegando agora, que também a poderosa mão do Senhor possa tocar profundamente os corações, as mentes, os corpos. Que haja saúde, que haja, ó Deus, alegria, que haja paz, que haja tranquilidade espiritual. E muito mais que isso, salvação espiritual. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, no precioso nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Graças a Deus. Meus amados, eu quero nessa noite lhes falar em cima de um texto que se encontra em Marcos, capítulo 7, do versículo 24 em diante. Hoje nós estamos comemorando o Dia da Mãe. Estamos vivendo num mundo onde nós temos duas classes de mães. E Salomão, falando a respeito da mulher, da mãe, ele diferencia a mulher virtuosa da que não é virtuosa. Ele valoriza a mulher virtuosa, aquela que teme a Deus, como uma pedra de muito valor. Mas ele também fala de uma outra classe de mulher. E ele a compara com a pior coisa que possa existir em todo o mundo. E eu não quero fazer esta citação. Mas nós temos mãe e temos mães. Há poucos dias vi uma reportagem e, pelo que entendi, uma mãe que foi persuadida pelo seu companheiro, e com consentimento desta mãe, esse seu companheiro tira a vida de uma criança, filho dessa mãe. Nos esquecemos muitas vezes que estamos num mundo que jaz no maligno. Nos esquecemos muitas vezes que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E nós precisamos discernir, entender, compreender de que o ser humano, quando não se entrega totalmente ao Senhor, quando não rende-se totalmente a Deus, esse ser humano se torna um alvo fácil nas mãos do diabo, do inimigo das nossas vidas.
para matar, roubar, para destruir. Mas nós temos também uma outra classe de mães, que quando sabem que estão grávidas, gestantes, já entregam seus filhos ao Senhor e já começam a conversar a respeito de Deus para os seus filhinhos desde o ventre. E Deus, na sua infinita graça, no seu infinito poder, já começa a abençoar estes pequeninos desde o ventre da mãe. Temos exemplos de João Batista, que foi cheio do Espírito ainda no ventre de sua mãe. Por certo, a sua mãe era uma mulher virtuosa, que conhecia Deus, que invocava o nome do Senhor, e que sabia que não queria trazer ao mundo uma vida para ser escravizada pelo diabo, destruída pelo inimigo, educada pelo Deus deste mundo. E nós precisamos estarmos atentos para estas verdades, para esta realidade de vida. Estamos no dia a dia observando, convivendo, visualizando através dos jornais, telejornais, pessoas que não estão nem um pouco preocupadas com a prole, com as crianças, com os seus filhos. Mas nós precisamos entender que Deus é o maior interessado pelas crianças, pelos filhos. Mas se o papai ou se a mamãe não tem esta visão de Deus, só mesmo a graça do Senhor para restaurar a vida de um pequenino, sem que os pais estejam rendendo-se ao Senhor através da oração, da intercessão, para que esta criança possa crescer a cada dia na graça e no conhecimento de Deus. Como é que nós queremos, como pai, e especialmente hoje como mãe, os nossos filhos? O que você almeja como mamãe para os seus filhos? A primeira base sólida e que o diabo, que é o maior inimigo que nós temos neste mundo, não poderá destruir, é se nós alicerçarmos os pés dos nossos filhos sobre a rocha que é Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E como nós iremos alicerçar os pés dos nossos pequeninos sobre a rocha que é Cristo, se nós não nos envolvemos com Cristo? Se nós não corremos a carreira que Deus um dia nos propôs? Se nós não entramos, não trilhamos este caminho glorioso que é o próprio Jesus, quando ele se apresenta no Evangelho de João 14:6, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, mamãe, que neste dia, cada uma de vocês possam tomar uma decisão de querer abraçar os seus filhos nesse caminho glorioso que é Jesus. Primeiro, procure conhecer Jesus. Segundo,
entre pelo mesmo caminho, agarrado nas mãos dos seus filhos, para a honra e a glória do precioso nome do Senhor. Porque o nosso adversário, o diabo, a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor como um leão faminto, procurando a quem possa tragar, destruir. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, para a honra e a glória do precioso nome do Senhor. Mamãe, não tenha vergonha de ir na escola dos seus filhos. Não é para as reuniões marcadas pela direção da escola, pelos professores, apenas. Não é para a reunião de pais, ou no final do ano, quando seus filhos estão ruins, ou não passaram em alguma matéria, e você vai como uma leoa na escola, brigar com a professora, com a direção, porque o seu filhinho não alcançou a média. Esse não é o papel de uma mãe. O papel da mãe é aquela que intercede, aquela que acompanha, aquela que sabe exatamente o que o seu filhinho leva para a escola na bolsa. E quando ele chega, ela confere para saber se veio alguma coisa além do que levou. Temos essas duas classes de mães, mas aqui nesse texto que citei, Marcos capítulo 7, do versículo 24 em diante, nós temos o exemplo de uma mãe que no momento mais difícil da vida, quando viu a sua filha cheia de demônios, ela procurou Jesus. Ela procurou Jesus e travou uma batalha com o Senhor Jesus. Que vocês, mães, resolvam a partir de hoje travar uma guerra, uma batalha com o Senhor Jesus em favor dos seus filhos. Porque o exemplo que nós temos neste texto nos mostra, nos apresenta uma mãe que, observando o perigo, o grau, a gravidade do problema da sua filhinha, ela travou uma guerra com Jesus. Estamos muitas vezes muito despreocupados com os nossos filhos e nos tornamos super pais, super mães, por qualquer coisinha. Mas em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, temos que travar uma guerra com o Senhor Jesus em favor dos nossos filhos. E que vocês possam seguir o exemplo desta mulher. Esta mulher cananeia. O texto diz: e levantando-se dali, foi para outros termos de Tiro e de Sidó. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. O texto fala do Senhor Jesus. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Eu vou perguntar para você, mamãe, hoje à noite: quantas vezes por dia você tem se lançado aos pés de Jesus em favor dos seus filhos? Quantas vezes por dia? Não estou me referindo o dia de oração da igreja, da sua religião, do seu povo. Estou referindo-me a você particularmente. Quantas vezes por dia tem se prostrado aos pés do Senhor Jesus em favor dos seus filhos como mãe?
Dá a entender que esta é uma boa qualidade de uma mãe. Dá a entender que Salomão, quando fala de uma mulher virtuosa, ele está falando desta mulher que se dobra aos pés do Senhor Jesus. Não porque a igreja marcou uma reunião de oração, mas porque dentro da sua casa, mesmo cuidando dos afazeres do dia a dia, você reconhece que precisa estar intercedendo pelos seus filhos. Levantar nas madrugadas, sem que os seus filhos vejam. Ir lá se ajoelhar aos pés da cama dos seus filhos e levantar as suas mãos, intercedendo pelos seus filhos, para que o diabo não se aproxime deles. Libertando-os, salvando, curando, clamando, para que sejam no futuro homens e mulheres de Deus em primeiro lugar. E que aprendam desde a infância, desde o ventre, ouçam o clamor da mamãe, louvando e exaltando o nome do Senhor. Que seja uma mãe que tenha vergonha desse mundo vil, tão mau, mas que aprenda a cada dia se prostrar aos pés do Senhor, em favor dos seus filhos, para que sejam homens de valores diferentes e que tragam o brilho de Jesus na face quando crescerem, para a honra e a glória do precioso nome de Deus. Aleluia. Essa mulher lançou-se aos pés. E esta mulher era grega, Ciro-fenícia, de nação. E rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Oxalá você nunca veja o que é um espírito de demônio na vida dos seus filhos. Que a mão poderosa de Deus sempre repreenda este mal, e que você não veja uma filhinha sua, um filhinho seu endemoniado, movido por espírito de desobediência, espírito de rebeldia, espírito imundo que o lança de um lado para o outro como um escravo de Satanás. Que Deus não permita que você veja isso. É necessário nós nos prostrarmos aos pés do Senhor todos os dias, para que isto não aconteça com os nossos filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Ensina o teu filho o caminho que deve andar. E o caminho é Jesus. O caminho é Jesus. E que eles nunca venham se desviar de um lado nem para o outro, mas que seja uma bênção. Faça o possível para não fazer as obras de Satanás na presença dos seus filhos. Não leve à sua boca um cigarro na presença dos seus filhos. Não leve à sua boca um copo do sangue de Satanás, através de bebida alcoólica, na presença dos seus filhos. Mas que os seus filhos olhem para vocês e vejam mulheres de Deus com a Bíblia na mão. Que quando se levantarem de manhã nas primeiras horas do dia, possam ver vocês sentadas ou ajoelhadas, lendo a palavra de Deus para a honra e a glória do Senhor. Que estas crianças cresçam sendo influenciadas por vocês para a honra e a glória do precioso nome de Deus. Que exemplo têm os seus filhos de vocês como mães? Que exemplo tem? Que exemplo tem os seus filhos de vocês? A igreja, há algumas décadas atrás, ela se preocupava tanto com as crianças, que as crianças imitavam os seus pais, louvando a Deus. As crianças imitavam os pastores,
nas igrejas. As crianças cresciam sem saber ler, mas pegavam um livrinho, ficava lá na frente com um pedacinho de pau como se fosse um microfone, e as outras criancinhas lá na frente cantando, louvando e exaltando o nome do Senhor, imitando os pais, louvando e exaltando o nome do Senhor na igreja. Eu disse algumas décadas atrás, hoje não, o pai está na igreja, a mãe está solta na rua. Ou o contrário, a mãe está na igreja e os pais estão nos bares da vida, nas bancadas de Satanás espalhado por toda parte do mundo. Uma falta de caráter cristão por falta da palavra. Por falta da palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. E ela tem poder de mudar, de transformar, de desfazer toda e qualquer artimanha e obra de Satanás. Porque a palavra de Deus, o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É necessário voltarmos ao primeiro amor. Refiro-me ao primeiro amor na palavra. Estamos vivendo dias em que os crentes pegam nas suas Bíblias no dia de culto. E quando se cita um texto para abrir na igreja, ficam preocupados, porque não sabe se o texto que foi citado está no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. Alguns até vão para o índice e procuram aquele livro pelo número da página. É uma vergonha. Primeiro dos seus líderes. Porque a Bíblia diz que basta ao discípulo ser igual ao seu mestre. Precisamos, em nome do Senhor Jesus, consertar estas pequenas coisas e seguirmos como mães o exemplo desta mãe, desta mulher cananeia, que na hora de enfrentar o problema, a dificuldade, não teve vergonha de correr atrás de Jesus, insistentemente, clamando, chorando, gritando, chamando. Jesus não estava nem a ir para ela. Marcos não fala isso, mas Mateus fala. Marcos não quis citar isso, mas Mateus citou que aquela mulher corria atrás de Jesus o tempo todo, caminho afora, chamando, clamando, pedindo. Jesus não olhou para ela, não lhe dirigiu a palavra, até que os discípulos, segundo Mateus, repreendem até mesmo o Senhor Jesus, dizendo: por que o Senhor não atende esta mulher e despede-a? Mas Marcos vê que esta mulher, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo. Eu quero dizer para vocês nesse momento que as circunstâncias muitas vezes nos levam a fazer o que não queremos fazer. As circunstâncias nos empurram, nos levam. Ela foi até o Senhor Jesus Cristo. Foi e lançou-se aos seus pés, movida por um grande problema lá dentro da sua casa. Eu pergunto para você, mãe, qual o problema que você tem lá na sua casa? Talvez você diga: lá em casa é como um pedaço do céu. Não tem problema nenhum, engana-se. Muitos problemas estão instalados lá no seu lar. E eles vão sair de lá. Eles vão ser expulsos de lá. Porque o Deus deste mundo que os levou para lá, Ele vai sair no momento que você não querer subir mais um salto, mais um degrau, mais descer. Quanto mais o crente põe o rosto em terra, clamando, louvando e exaltando o nome do Senhor, mais Deus se manifesta e o espírito imundo pode sair da sua casa, em nome de Jesus. O texto não diz por que este espírito imundo entrou na vida daquela filha. A questão é que esta mulher identificou o problema. Presta bem atenção. Existem muitos problemas.
E às vezes nós não estamos preparados para identificar estes problemas. Essa mulher identificou o problema: espírito imundo. E quando esta mulher identifica este espírito imundo na sua filha, e ouvindo falar de Jesus, foi e lançou-se aos seus pés. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 26 diz que esta mulher não pertencia à classe de Jesus. O versículo 26 diz que esta mulher não merecia ser abençoada, porque não fazia parte do povo de Jesus. Mas quando nós chegamos no 27, Jesus fala com ela. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém comer o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Talvez, meu irmão, talvez minha irmã, talvez você, mãe, não tenha tempo para resolver o problema amanhã. Porque pela palavra de Jesus a essa mulher, ou ela não tinha direito, ou ela tinha que esperar muito. Segundo o que Jesus fala, Jesus disse: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. É você chegar desesperado por uma situação dificílima que entrou lá na sua casa. E não entrou simplesmente na sua casa, mas um espírito imundo que não só entra na casa, mas entra na vida da filhinha. Só mesmo quem está contemplando esta cena ao vivo, a cores, é que sabe do desespero. Essa mulher agora, quando chega diante de alguém que poderia solucionar o seu problema, ela ouve: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Só mesmo uma pessoa perseverante, só mesmo uma mulher, uma mãe virtuosa, para ser tão decepcionada, mas por um amor muito grande, por ser mãe de uma filha endemoniada, para suportar esta humilhação e continuar firme. Muitas mães não suportariam a metade dessa palavra e quebrariam o pau. Agora eu não quero mais não, deixa para lá, dê para quem você quiser. Ela, porém, quando ouve isso do Senhor Jesus, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor. Que coisa maravilhosa. Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Alguns teólogos, alguns investigadores da palavra de Deus, eles afirmam que essa mulher, que essa mãe, foi a única que parou Jesus. Foi uma pessoa que parou Jesus, deixou Jesus sem palavras. Primeiro, porque não refutou Jesus. Quando não refuta, está dizendo: o Senhor está certo. Ela diz: sim, Senhor, concordo plenamente contigo que não se deve tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Em outras palavras, ela estava dizendo exatamente isto para Jesus: eu sou mãe,
E a necessidade da minha filha não pode esperar para amanhã. Eu não permito que alimente os demais sem antes alimentar os filhos. Quando ela disse: sim, Senhor, tu estás correto. É por esta razão que eu estou aqui prostrando-me diante dos teus pés, porque eu sou mãe, eu tenho uma filha, e o inimigo do Senhor, que é também o meu inimigo, chamado demônio, entrou na vida da minha filha, e eu preciso agora até mesmo das migalhas que caem da mesa dos teus filhos. Eu não preciso do pão dos teus filhos. Eu quero o restinho que é tirado da toalha da mesa e lançada no lixo, porque eu acredito que será o suficiente para eu ver a minha filha liberta deste demônio. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Às vezes você está esperando uma coisa tão grande e você copiou, ou você planejou, ou você escreveu aquele projeto todo bonitinho, todo bem traçado, sem a orientação de Deus, e espera que o Senhor lhe responda exatamente do jeito que você fez. E quando a resposta vem de um jeito contrário o que você tem na sua mente, você fica logo decepcionado. O que esta mulher queria e achava que iria acontecer é que quando ela chegasse perto de Jesus e falasse do seu problema, ele parasse e dissesse prontamente: estou aqui, vou resolver o seu problema. Mas aconteceu o contrário, aconteceu o pior, aconteceu o oposto. Ela foi classificada como um cachorrinho. Ela agora começando a sentir o amor pela sua própria filha, como se estivesse no fundo do poço e nenhuma solução mais. Ele me chamou de cachorrinho. E ela está dizendo que a minha filhinha também é uma cadelinha. E que agora tem que esperar primeiro servir os filhos. Mas ele nem disse que eu tinha direito ao resto que iria cair da mesa. Mas ela foi que acrescentou: eu só preciso daquilo que cai da mesa. O Senhor não disse que eu sou uma cadelinha, um cachorrinho. Ele se alimenta do resto. Então dá-me do resto, dá-me do resto, dá-me do resto, dá-me do resto. Porque a minha fé é o suficiente para fazer com que esse resto seja muito. Louvado seja o nome do Senhor. É exatamente isso que nós precisamos. Você, mãe, precisa, em nome do Senhor Jesus Cristo, levantar-se hoje à noite deste lugar diferente. Você tem que se levantar hoje à noite dizendo: eu sou mãe, e como mãe eu sou protetora. Eu não quero saber se o teu pastor é o teu provedor espiritual. Eu estou dizendo que esta mulher que foi classificada como cachorrinho, ela não diz aqui que era da igreja A, B ou C. Ela não diz aqui qual era a sua religião. Mas Jesus a classifica como uma mulher que não tinha direitos. Não tinha direitos. Mas a questão é que a Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E ele não disse, ele não limitou o quanto nós poderíamos acreditar nele ou não. Está me ouvindo, Jesus? Aleluia. O Senhor é o autor da fé, mas o Senhor não disse até que ponto eu deveria acreditar em Ti ou não. A questão é que esta mulher não se limitou. O Senhor a desclassificou. Mas ela ouviu da tua boca, Jesus, o que muitas mães neste dia poderão também ouvir.
grande é a tua fé. Aleluia! A igreja pode estar agindo limitadamente. A doutrina a qual você está no dia a dia sendo doutrinada pode estar limitadamente. O dogma que você segue e que não arreda o pé dele nem para um lado nem para o outro porque é obediente, pode estar limitado para você. O teu líder cristão pode determinar até que ponto você deve ir. Mas a fé que você deve, nesta noite, depositar no Senhor Jesus é ilimitada. Não importa o tamanho do teu problema, ele será insignificante se você se levantar nesta noite, acreditando que Jesus Cristo é o autor da fé. Mesmo ela ouvindo isso de Jesus, ela não ficou decepcionada. Ela disse: mesmo assim eu acredito em ti. Mesmo assim eu creio que eu vou pegar das migalhas que caem da mesa. E estas migalhas será o suficiente para a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, quando ouviu isso, disse: grande é a tua fé. Aquela mulher nunca operou um milagre. A Bíblia não fala que esta mulher cantava bonito, pregava bonito e orava pelos enfermos e eles eram curados. Não. Mas Jesus classifica a fé desta mulher dizendo: grande é a tua fé. E vai ser feito com a tua filha, segundo a tua fé que é grande. Louvado seja o nome do Senhor. E o que aconteceu foi que aquela mulher foi para casa, obedecendo a palavra de Jesus, crendo que quando chegasse lá, sua filha estaria sã, curada e liberta deste demônio. E isto aconteceu para a honra e a glória do precioso nome do Senhor. Pegue o exemplo dessa mãe e procure ser uma mulher de fé. E coloque esta fé em prática até que os seus filhos estejam libertos de toda influência do diabo e que Deus nos abençoe. Amém. Graças a Deus. Eu ainda quero orar com você. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos apresentamos diante do teu altar neste momento. Quebramos toda ação satânica agora na vida das mães, na vida dos filhos, na vida dos esposos. Toda influência satânica que possa ter chegado aos nossos lares, nós quebramos toda a força maligna agora, em nome do Senhor Jesus. E profetizamos a libertação, profetizamos a salvação, profetizamos a cura, e isto para a honra e a glória dos céus, e que o Senhor nos abençoe. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No céu dos céus.